onde vai vir por Chatas, pelo Rio até Marabá. E como é que essa competitividade está sendo equilibrada? Com a participação do governo federal e do governo estadual. Porque aos governos federal e estadual interessa o desenvolvimento regional que essa empresa vai trazer. E com isso, eles estão dando a sua colaboração para trazer no mesmo nível de competitividade a usina que está localizada aqui em Marabá com uma usina que eventualmente estivesse localizada no litoral. Esse é o layout da usina, ok? Já é o layout definitivo, ok? Vocês estão vendo a captação de água no rio, o porto para a chegada das barcaças, e nessa usina nós temos, por enquanto, ainda um memorando de entendimento com a Aço Cearense, onde nós vamos produzir laminados para distribuição na região. A Aço Cearense é um dos maiores importadores de aços do Brasil, de distribuição no Norte e Nordeste, e ela está tornando nacional as suas operações e a sua produção de aço. Esse é o Porto de Vila do Conde, lá em cima, em Barcarena, né? Essa é a configuração atual da Vila do Conde, e esse porto está sendo expandido, ok, para criar as condições para a Alpa operar. Essa aqui é a expansão desse porto aqui, a gente vê esse porto ali no centro. Esse aqui seria o terminal, entre outros, para apoiar as operações da Alpa, e lá na frente tem previsto uma área de exportação de granéis para o futuro. Companhia Siderúrgica de Pecém, no Ceará. Essa é a macrolocalização dela. Esse é o terreno onde a siderúrgica está instalada. Eu esqueci de falar que a Alpa já tem licença de instalação. Pecém já tem licença de instalação e as terrasplanagens já estão sendo iniciadas em ambas as usinas. Vocês veem aqui o porto de Pecém, né? Okay? É um porto que o governo do Ceará assumiu toda a responsabilidade pela execução, é um porto que já existe. Nós vamos estar usando esse Pier 1 aqui, e essa é uma outra iniciativa de governos que equivalem novamente à competitividade desses empreendimentos. Porque no Ceará, o Ceará não está em corredor de exportação da Vale, é verdade. Nós vamos sair de São Luís, levar minério de ferro para esse porto. Mas vocês imaginam o volume de investimentos que foi poupado por parte do empreendedor pelo governo ter assumido essa obra. E, finalmente, a nossa CSU. Essa aqui é a macro localização da nossa usina. Vocês veem aqui o porto da Samarco, o porto que nós pretendemos instalar, e aqui o porto que a Petrobras também está planejando e que deve iniciar seu licenciamento a partir do ano que vem. Importantíssimo, né, quando a gente fala da CSU, nós estamos falando de um complexo siderúrgico, que é a usina siderúrgica, o porto e, principalmente, uma ferrovia, a Litorânea Sul, que vai ser uma variante da FCA aqui de Santa Leopoldina, vai passar por acho que 11 municípios e se juntando novamente à FCA aqui em Cachoeiro de Itapemirim. A viabilidade dessa ferrovia só acontece se tiver uma siderúrgica para ser abastecida, porque a escala de carga que uma ferrovia dessa precisa, somente a indústria siderúrgica consegue trazer. Esse é o nosso cronograma, onde estamos, okay? Nós estamos exatamente aqui, numa fase onde estamos próximos das audiências públicas, elas ainda não estão agendadas, mas nós esperamos em tê-las bem próximo. Estamos numa fase de compartilhamento, como sempre, com a sociedade, com o Fórum de Ubu, que é uma liderança de entidades regionais, que é coordenada pelo Ministério Público Estadual. Tivemos uma série de reuniões de grupos temáticos para análise do nosso empreendimento, que estão descritos exatamente isso. O que eu acho que tem de importante na CSU? A CSU foi analisada, o seu estudo de impacto ambiental
está sendo analisada sob a ótica de sustentabilidade, ou seja, ele está tendo uma avaliação técnica pelo IEMA. O próprio IEMA criou grupos temáticos para discutir uma série de situações, de temas a nível de sustentabilidade. Ou seja, foram formados grupos de trabalho para recursos naturais, ar, água, e na socioeconomia, grupos de trabalho para saúde, infraestrutura, segurança, educação, turismo e cultura, emprego e renda e governança regional. E todas as discussões que foram feitas aqui foram feitas no Fórum de Entidades Sul do Espírito Santo e no Fórum de Ubu, onde nós fizemos o agrupamento um pouco diferente, mas cadeia de fornecedores, ar, água, trabalhadores e infraestrutura. Para vocês terem uma ideia, se nós compormos o número de reuniões que foram realizadas para os grupos temáticos e com as comunidades, nós ultrapassamos a centena de reuniões. Então, nós já compartilhamos com quem podia ser considerado uma parte interessada, um pouquinho, pelo menos, do projeto já conhece. Então, não é brincadeira, a gente fez mais de uma centena de reuniões. Só nesses grupos temáticos foram 40 reuniões com a presença de secretarias do Estado, secretarias dos municípios da área de influência, técnicos especialistas, nós, e depois todas essas coisas apresentadas para a sociedade. Eu não vou me ater muito na CSU, tá? Eu acho que temos coisas mais importantes, mas aqui a gente fala rapidamente de alguns dados, o uso responsável da água, onde 2/3 da água utilizada será do mar, o terço utilizado de água doce tem 97,5% de recirculação, e o consumo que será captado do Rio do Benevente é menor do que 6,8% da vazão mínima do Rio Benevente em 90% do tempo, que é um fator chamado de Q90. Ou seja, é muito pouco em relação. Mas tivemos a preocupação em usar a água responsavelmente. Em termos de cuidados com o ar, a mesma coisa, estamos tendo um cuidado enorme com os equipamentos de controle ambiental, as correias transportadoras, vocês viram no filme, umectação, aproveitamento total dos gases. Processo siderúrgico gera gás. Tem jeito, é físico-químico a reação. Só que todo o gás que está sendo gerado nessas reações, nós estamos limpando, tratando e direcionando para a produção de energia elétrica. Próximo. Falando de energia elétrica, eu acho que o que é mais importante aqui é o 1 milhão de megawatt-ano disponibilizado na rede, que para vocês terem uma ideia, até Ernesto, você que gosta de dados importantes, ela equivale, essa disponibilização, a 4 vezes o consumo residencial de Vitória. Vocês imaginem a importância que isso tem, na medida em que o Espírito Santo é ponta de linha de distribuição. Né? Ah, não é mais? Então, precisamos tirar isso daqui, mas, enfim, é importante. A CSU, a gente tem usado que ela, desde cedo, ela irradia ondas de desenvolvimento nos municípios do entorno. E uma das preocupações que a gente mais tem é de que esse desenvolvimento seja, óbvio, sustentável, mas também harmônico. Nós estamos trabalhando muito direto com as 5 prefeituras mais próximas do empreendimento para fazer com que eles se consorciem no desenvolvimento regional do Estado, para usar os recursos da melhor forma e, em vez de disputarem quem faz isso e quem faz aquilo, eles usem as suas vocações naturais para desenvolver os seus polos de atração de negócios. E é isso que o Durval vai falar. Enfim, acho que eu já falei mais do que eu precisava, me estendi e eu convido o Durval para falar das oportunidades de negócio analisadas e depois o professor Calimã vai falar. De novo, eu agradeço a todos vocês, agradeço o prestígio que algumas pessoas estão me distinguindo e, meu amigo, acho que o maior entusiasta do projeto vai falar.